Nobres alunos, estamos de volta para a terceira parte da nossa aula do sábado pela manhã, hoje, dia 27 de março de 2021, pelo CETEP, a disciplina Gestão Aplicada 2, professor Eric Brasil, turmas Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 de Paracuru, além de outras turmas e colegas que vêm aqui recuperar a disciplina. Vamos, então, dar continuidade. Nós estávamos falando da administração científica e eu me reportei ao estudo de tempos e movimentos, também chamado de tempos e métodos. Eu fiz uma indicação de um livro para vocês desde o final de semana passado, que não é obrigatório, mas que vai fortalecer muito e ampliar muito o teu conhecimento, que é o livro Princípios de Administração Científica, escrito por ninguém menos do que o próprio Frederick Taylor. Então, esse homem que eu estou falando sobre ele, que concebeu a administração científica, chamado de pai da administração moderna, ele escreveu vários livros. E um desses livros, o mais famoso, é o livro de título Princípios de Administração Científica, autor Frederick Taylor. Esse livro tem a versão dele em português. Taylor era americano, né? Obviamente escreveu em inglês, mas foi traduzido para português. E se você quiser, você pode encontrar esse livro gratuitamente na internet em PDF. Você vai lá no Google, você digita livro Princípios de Administração Científica, autor Frederick Taylor, aí você consegue baixar gratuitamente em PDF esse livro. Esse livro não é obrigatório, porque aqui não é um curso de administração, aqui é um curso de mecânica, é um curso de eletrotécnica, né? Mas para os meus alunos da administração, porque eu também sou professor do técnico em administração, esse livro é leitura obrigatória. Para vocês não é obrigatório, para vocês é facultativo, aqueles que quiserem. Mas quem puder, baixe esse livro e com calma leia, porque é uma leitura agradável, importante para quem é da área técnica. Taylor era engenheiro também, então ele é muito técnico, não é, nas suas abordagens, mas ao mesmo tempo ele conseguiu escrever numa linguagem popular, uma linguagem acessível, uma leitura fácil, certo? E é um livro que nos ajuda a entender esse assunto que eu estou falando agora, a administração científica, e ajuda a entender o estudo de tempos e movimentos. Eu já falei para vocês no final de semana anterior, e vou repetir, porque a repetição conduz à excelência, o processo de aprendizado é assim. Antigamente se achava que será que os funcionários podem aumentar a sua produtividade? Será que existe algum meio científico, algum meio sério, algum meio sistemático, profissional de aumentar o rendimento, de aumentar a performance? E aí começaram-se a se estudar, né, algumas profissões, principalmente as profissões mais operacionais, as profissões que executam as tarefas. O Taylor e outros engenheiros amigos dele, como Gilbert, começaram a fazer pesquisas. E aí pegaram um exemplo de um tipo de operário, escolheram o pedreiro. Pedreiro que não apenas edifica casas, né, mas também trabalha na indústria, também é um profissional muito requisitado em várias áreas. E eles começaram com uma parte bem simples do trabalho do pedreiro. Começaram a estudar como é que o pedreiro fazia para assentar os tijolos. Por exemplo, quando ele vai erguer uma parede ou um muro, não é? E fazendo um estudo geral, eles observaram que um pedreiro mediano nem era o melhor pedreiro, nem era o pior, era na média, né? Um pedreiro comum, ele conseguia assentar 120 tijolos por dia. E aí fizeram um estudo, voltaram no tempo, perceberam que desde a época de antes de Cristo era desse jeito. Os pedreiros da época de Jesus, eles conseguiam assentar 120 tijolos por dia. Antes de Cristo, eles também conseguiam assentar 120 tijolos por dia. Depois de Cristo, também. Na Idade Média, também. Entrando na Idade Moderna, também. Aí o cara disse, será que dá para mudar isso?
talvez não dê. Talvez existam certas tarefas, né, que já encontraram aí o seu the best way e daí ele não consegue fazer mais. Mas aí o Taylor, muito sagaz, o Gilbert também muito sagaz, os engenheiros da época, juntamente com a administração, a engenharia, tudo chegando junto. Mas eu acho que tem como melhorar. Se a gente fizer um estudo sério aqui de tempos e movimentos. Como é que o pedreiro trabalha? Não, ele tem a trolha, né, a colher, ele tem ali a argamassa, ele tem ali os tijolos, ele faz esse movimento e aquele. Pois eu acho que tem como a gente reduzir o número de movimentos, aproximar tudo aquilo que ele precisa e garantir que ele tenha mais velocidade, mais eficiência, mais produtividade. Claro que a gente precisa motivar o cara, a gente vai pagar melhor, a gente vai dar uma melhor condição de trabalho para ele, mais recursos, vamos motivá-lo. E vamos dizer para cada um que está em treinamento aqui, olha, faça o máximo que você puder, que você será bem recompensado por isso. E aí os pedreiros, em vez de trabalhar no ritmo normal, começaram a trabalhar no ritmo mais acelerado, com mais eficiência. E ao final desse estudo, foi constatado que fazendo um trabalho de treinamento sério, antigamente eles chamavam isso de adestramento, mas essa palavra não pode mais nem ser usada, é uma palavra muito feia para hoje em dia. Mas no livro do Taylor, que foi escrito há 100 anos atrás, ele coloca nessa palavra, adestramento. Então, é possível adestrar um operário, ou treinar, ou instruir, para que ele possa aumentar a sua produtividade. E, ao final de todo esse trabalho, o pedreiro ele conseguia assentar não 120 tijolos por dia, mas sim 360 tijolos por hora. Entendeu a diferença? Um trabalhador, um operário que executava e que por dia ele conseguia assentar 120 tijolos, agora ele consegue assentar 360 tijolos por hora. Ele teve um ganho formidável na sua produtividade, ele teve um ganho formidável nos seus rendimentos, né, na sua eficiência. Isso é administração científica. Isso é profissionalizar a administração. Isso vale tanto para o patrão quanto para o operário, para o trabalhador comum, para a pequena, para a média empresa. Diga, Janilson, pode falar. Bom dia. Bom dia. Janilson Brandão Carvalho, mecânica 10 Paracuru. Professor, exemplo disso, na quinta-feira nós tivemos uma parada do alto forno aqui na Companhia Siderúrgica do PECEM. Nessa parada é para todo o alto forno para manutenção preventiva, né, e corretiva também. Lá no alto forno, no topo do alto forno, no tanque mesmo, onde derrete lá a matéria-prima para fazer o aço, usa, tem uma caia giratória, onde a correia principal alimenta o forno, e essa matéria-prima cai nessa caia giratória e ela sai espalhando o material no forno para que o material não caia num só ponto. Aí é essa caia giratória. Aí ela é trocada a cada 5 meses. Né? A primeira vez que nós trocamos essa caia, nós levamos 18 horas para fazer esse serviço. Né? Na segunda vez, nós levamos 12 horas. Na terceira vez, levamos 8 horas. E na de quinta-feira, nessa agora a última, levamos 3 horas e meia para fazer essa troca desta caia, né? Onde foi batido os recordes aí teve gerente geral, gerente do alto forno, gerente da mecânica, muitos analistas lá, olhando o tipo de as preparações que foram feitas para esse sucesso, né? Porque é o serviço mais crítico que tem, porque a gente abre um janelão muito grande do alto forno, de lá dá para a gente visualizar bem amplamente o processo lá de derretimento da matéria-prima, né? Aí foi uma vitória muito grande para eles, porque conseguimos trocar essa caia no tempo recorde, sem acidentes, né? E foi uma vitória para eles. Depois eu vou estar até passando os vídeos desse processo para o senhor ver lá como é o processo. Só peço que o professor não divulgue, como é uma empresa privada, né? Eles podem não, para você dar uma olhada lá. Excelente, Janilson. Eu quero te parabenizar. Você acaba de ganhar um ponto cheio na média. Vou te dar um ponto a mais por essa contribuição. Fico muito feliz quando vocês participam e fico mais feliz ainda quando vocês trazem aqui exemplos contundentes que vão ajudar não só a você mesmo, a mim, mas todos os colegas aqui presentes. Eu disse no começo desse curso e vou repetir.
nós aqui temos uma coisa que nem todo mundo enxerga, mas que é verdade, é realidade. Curso técnico, meus amigos, não é só o professor que tem o conhecimento, não. O curso técnico ele tem a vantagem de agregar aqui profissionais e pessoas que já atuam no mercado, que já têm experiência, que lançam testemunhos, não é? Então, aqui eu sei que tem alunos que estão começando agora, mas aqui eu sei que tem alunos que podem ter outros cursos. Às vezes eu tenho alunos que são engenheiros, que têm nível superior, e tem alunos que estão trabalhando em grandes empresas ou em outras empresas e trazem suas experiências. Isso fortalece, isso empodera ainda mais o teu conhecimento, o teu network. Por isso o Janilson ganhou um ponto, não foi em cima da nota do trabalho, não. Estou dando um ponto aqui em cima da média dele. Sinta-se motivado, certo? Porque eu sei que a pontuação é a motivação do aluno, né? Porque ele precisa alcançar uma nota que pode chegar a 10. Então, você já está mais próximo de alcançar o seu 10 nessa matéria de gestão aplicada 2. Mesmo antes de fazer a prova, você sabe que já tem, em cima da sua média geral, um ponto cheio. Então, o que o Janilson falou é muito importante, serve de exemplo para o nosso assunto de administração científica e de estudo de tempos e métodos. Realmente, como o Janilson bem pontuou, não se trata apenas de fazer rapidamente, porque fazer rapidamente sem treinamento, você pode provocar acidentes, mortes, ineficiências. Não queremos isso. Queremos que você seja rápido, sim, aumente a produtividade, sim, seja eficiente, eficaz, efetivo e excelente, sim, com segurança, com qualidade. E aí vou citar aqui um exemplo, inclusive o aniversário dele foi agora, recente, a Ayrton Senna do Brasil, não é? Aquele grande piloto que todo mundo admira, admirado no mundo todo. Ayrton Senna, ele é considerado um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Mas o Ayrton Senna, ele era rápido, veloz. Pois é, porque às vezes você diz assim, né? A pressa é inimiga da perfeição. Nem sempre. É claro que eu devo fazer certas coisas com calma, no seu ritmo, mas tem certas coisas que exigem um ritmo rápido. Para o piloto de Fórmula 1, ele não pode ir com muita calma, ele tem que ir com velocidade. Só que ele faz isso com profissionalismo, muita competência, com muito treinamento, com muita disciplina. Ele encontra o seu the best way, mas é o mais rápido, é o estudo de tempos e movimentos que ele faz. O que é que eu preciso fazer? Você sabe que o piloto, na hora da corrida, quando ele atinge determinada velocidade, ele não enxerga direito, não, ele só tem aquela visão de túnel. Como é que ele faz para não bater? Como é que ele faz para não se acidentar? Por isso que os acidentes são tão comuns, né, na Fórmula 1. Ele faz um estudo daquela pista, ele sabe onde é que ele vai fazer. Antes do treino, ele percorre a pista. Às vezes, tem alguns pilotos que fazem o percurso da pista a pé, que identificam algumas referências, que vão num carro de menor velocidade. E aí, no dia do treino, que normalmente acontece no sábado, na sexta-feira, ele já vai aprimorando isso. E no dia da corrida mesmo, ele já está aprimorado. Ele sabe que tem que ser rápido, tem que ser eficiente, tem que ser competente e tem que ter ali um estudo profissional, científico. Ele usa a administração científica também ali, o piloto de Fórmula 1. E o que o Jaunício falou também é verdadeiro. E no caso do exemplo do pedreiro, que você vai encontrar no livro que eu indiquei, também é verdadeiro. Então, o pedreiro que assentava ali 120 tijolos por dia, ele pode assentar 360 tijolos por hora, trabalhando certo, trabalhando direito, sem se acidentar, e ainda assim ter esse ganho maravilhoso de produtividade. Professor, por que geralmente as pessoas não fazem isso? Porque nem sempre, não é toda empresa, nem é todo patrão que dá o incentivo correto, o treinamento correto, a remuneração correta. Então, às vezes, o cara está desmotivado e diz, rapaz, tanto faz, eu produzi muito, produzi pouco, vou ganhar a mesma coisa. Então, você tem que dar um incentivo. Não pode ser em salário, pode ser em benefício, pode ser em banco de horas, pode ser ali, de repente, olha, eu vou te dar o seguinte, se você fizer essa produção aqui, no final do ano, eu vou custear aí uma viagem de férias para você e para a sua família, para o lugar que você quiser.
Ou então, vou melhorar aqui, não posso melhorar o seu salário, mas eu vou melhorar aqui pontualmente a sua gratificação. Não vai compor o salário de carteira, mas por fora você vai ganhar uma gratificação, R$ 1.000 a mais. Às vezes o patrão fica com medo de aumentar seu salário, porque o patrão ele sabe que ele vai ter que pagar encargos em cima daquele aumento, né? E que o patrão ele paga encargos, no Brasil são elevados, mas às vezes ele diz, te dou uma gratificação aqui por fora. A gratificação por fora é mais barata para o patrão, para o empregador. Então, tem gente que ganha um salário mínimo, mas que por fora ganha outro salário mínimo. Tem gente que ganha R$ 2.000, R$ 3.000, por fora ganha a gratificação. Também é possível fazer isso. Vou aqui te dar uma boa cesta básica, eu vou aqui te incluir no plano de saúde familiar. Você, sua esposa, seus filhos vão ter plano de saúde pela empresa. Quer dizer, tudo isso motiva, tudo isso estimula, tudo isso pode fazer com que esse funcionário ele consiga atingir esses ritmos e índices de produtividade que aqui se configuram na The Best Way. Que se configuram na The Best Way e que se configuram no estudo de tempos e métodos, né? Tempos e movimentos. Tá certo? Que eu posso fazer isso para a maioria das atividades operacionais, certo? Então, não se conforme achando que você já encontrou a sua The Best Way, porque às vezes você não encontrou. Às vezes nós ficamos acomodados. No caso do pedreiro, durante milênios, o pedreiro ficou acomodado. Não foi nem séculos, foi milênios. Se você voltar 3.000 anos no tempo, o pedreiro trabalhava de um jeito. Continua trabalhando daquele jeito. Continua trabalhando daquele jeito na época de Jesus. Continua trabalhando na Idade Média. Continua trabalhando no começo da Idade Moderna. Até que veio um cara inteligente, um grupo, né, de pessoas, e disse, rapaz, a gente tem como melhorar a produtividade desse pedreiro. Não é a máquina que vai fazer, não. É ele mesmo. Só que a gente vai fazer um estudo sério aqui e vamos dar o incentivo certo. Esse é o estudo de tempos e movimentos. Esse é o estudo de tempos e métodos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Fazer um comentário? Professor, escuta. Então, vamos prosseguir. Tem alguém falando no bate-papo, hoje em dia o patrão só pensa no bolso dele. Pois é, todo patrão só pensa no bolso dele, quase todos. Mas ele tem que ser inteligente também. Porque a gente tem que lembrar que a empresa não foi feita para fazer caridade, não. Existem instituições para fazer caridade. As igrejas, as ONGs. A empresa foi feita realmente para produzir algo para a sociedade e lucrar. Só que eu preciso entender, mesmo que eu seja patrão, que o funcionário satisfeito, bem remunerado, bem treinado, ele produz muito mais. Não é uma questão do patrão vai deixar de ser centralizado nos interesses dele. Todo patrão, quase todo, está centralizado nos interesses dele, nos interesses da empresa dele. Mas os patrões que são inteligentes, eles incentivam seus colaboradores, porque eles sabem que um colaborador motivado, bem treinado, preparado, ele vai, no longo prazo, trazer muito mais lucro, muito mais resultado para a empresa, gerar menos retrabalho, a taxa de rotatividade vai diminuir, o absenteísmo vai diminuir, não é? O que é o absenteísmo? São aqueles atrasos, aquelas faltas, ou aquele comportamento inadequado do trabalhador, né? Vai diminuir. Motive sua equipe, aí você vai perceber. Né? Isso vale para todos os patrões, seja das micro, pequenas, médias ou grandes empresas. Certo? Professor? Oi. Diga, Janilson. É o Janilson Brandão. Professor, eu acho, assim, na minha opinião, que muitos profissionais hoje, eles são muito antiéticos na hora de executar suas atividades na empresa, determinada empresa. Por quê? Todo o processo de contratação de um funcionário, ele tem no dia de assinar o contrato, tem lá o valor que ele vai receber, tem os termos lá de responsabilidade, tudo direitinho, todo mundo explica para eles. Assinam
no termo de responsabilidade, assinam o contrato, concordando com o valor que eles vão receber. Quando chega na empresa, eles se sentem insatisfeitos pelo valor que está recebendo, aí começam as práticas de reclamar do empregador, da empresa em si, né? Sendo que ele já entrou sabendo que ele ia ganhar aquele valor. Então, eu acho muito antiético do profissional, né, que se comporta dessa forma no mercado de trabalho, na empresa que ele atua. Claro que todo mundo busca melhorias, né, mas ele tem que ser paciente, né, e mostrar o trabalho dele, que normalmente o reconhecimento é pelo bom profissionalismo e o comportamento das pessoas. Valeu. O que o Janilson está falando, agradeço mais uma vez. Daqui a pouco o Janilson tem 10 antes de fazer a prova, mas eu agradeço mais uma vez a contribuição, porque o Janilson falou algo que me lembrou o comportamento do Taylor, do Frederick Taylor. Se você ler o livro que eu indiquei, você vai perceber que o Taylor, ao contrário do que muita gente pensa, ele não era apenas o defensor dos patrões, ele defendia também os empregados. Um dos poucos administradores, engenheiro e profissionais que eu vi que na prática fazia as duas coisas, né? Ele tinha essa grande habilidade de tanto defender os interesses dos patrões, das empresas, ao mesmo tempo defender os interesses dos empregados, dos colaboradores. Ele fazia essa unificação, por isso ele ficou conhecido como o pai da administração, dentre outras coisas, mas também por isso, né? Mas, professor, o que é que ele fazia para ele conseguir conciliar esses interesses que muitas vezes são tão divergentes, né? Ele fazia o seguinte: ele percebeu que os patrões, 100 anos atrás, exploravam os trabalhadores. E os trabalhadores, sabendo dessa exploração, exploravam os patrões também. De que maneira? De uma maneira indireta, como o Janilson está dizendo, sendo antiéticos. Fazendo cera, fazendo hora, não cumprindo as responsabilidades, se atrasando, fazendo corpo mole. Aí o Taylor, rapaz, está errado. Tanto está errado da parte dos patrões, como está errado da parte dos trabalhadores. O que é que nós podemos fazer para conciliar tudo isso? Aí ele começou a fazer os seus estudos, só que o Taylor ele tinha uma característica, por isso que é tão importante você ler o livro dele, que ele não era aquele administrador que ficava no escritório, que tinha pouco contato com as pessoas. Não. Ele conhecia o escritório, conhecia as atividades gerenciais, mas ele também ia para o chão de fábrica. Ele ia para onde estava o operário. Ele conhecia a realidade dos trabalhadores também. Ele conhecia as necessidades dos patrões e conhecia a realidade do trabalhador. E aí é tão curioso, porque quando você lê o livro dele, você vai ver uma passagem bem curiosa, onde tem uma determinada tarefa que o colaborador, o operário, não quer fazer, e o Taylor diz, pois eu vou fazer. E ele faz. Não é só aquele que manda, ele faz também. E aí ele começou a se aproximar e entender que, para que as empresas tivessem, nos Estados Unidos, que é onde ele morava, tivessem mais eficiência, os patrões eles precisavam garantir boas condições de trabalho, bons salários, boa estrutura, boas ferramentas, bom maquinário, mas que, por outro lado, como o Janilson falou, o colaborador tinha que ter o compromisso, a responsabilidade, a ética de também trabalhar corretamente, de cumprir o contrato que foi acordado, de ter uma preocupação com a empresa como um todo. Não é só vou fazer minha parte, pronto, está feito. Não, se preocupar com uma tarefa bem executada, mas com a empresa também. E aí, fazendo essa ponte, o Taylor melhorou a postura dos patrões, melhorou a postura dos empregados, conciliou interesses e conseguiu fazer com que as empresas americanas se tornassem muito mais produtivas do que a maioria das empresas pelo mundo. Foi a partir dessa época que os Estados Unidos cresceram
conseguiram se tornar essa nação tão produtiva. Sabemos que os Estados Unidos têm problemas, mas sabemos também que é o país mais rico, mais tecnológico, mais avançado do mundo. Ainda está nessa dianteira, a China vem logo atrás, né? Mas os Estados Unidos ainda são esse país riquíssimo, produtivo, muito por conta do trabalho que o Frederick Taylor fez lá atrás, há mais de 100 anos atrás. E aí, houve, obviamente, uma conciliação de interesses quando ele trouxe as suas práticas de treinamento e quando começaram alguns movimentos. E aí, alguns desses movimentos, que são mais recentes, que não existiam no começo, o movimento sindical, por exemplo, que às vezes a gente acha que o sindicato é uma coisa ruim, que só vem para trazer arruaça. Não. Foram criados 2 tipos de sindicato. O sindicato das categorias profissionais, dos trabalhadores, que defende os interesses dos trabalhadores, e o sindicato patronal, que defende os interesses das empresas, dos patrões. E qual é a função do sindicato? O sindicato é aquele órgão de classe que ele, enquanto você trabalha, ele que vai se preocupar em fazer as negociações, as reivindicações, para que o trabalhador não se desgaste, para que o trabalhador não entre em choque diretamente com o seu patrão. É o sindicato que vai negociar isso por ele. E aí, para a relação ficar paritária, mais ou menos igualada, os patrões também podem ter um sindicato. E esse sindicato vai defender os interesses da empresa e daquelas pessoas, daqueles empresários. Porque o ser humano é muito assim, o ser humano ele defende os seus interesses. Todo mundo defende os seus interesses, mas como conciliar esses interesses? O Taylor mostrou isso para a gente, certo? Porque se você deixar, os patrões eles vão explorar mesmo. Eles vão sugar até a última gota de energia do trabalhador e pagar o mínimo possível. E se você deixar, a maioria dos empregados também vai explorar o seu patrão, no sentido de exigir o máximo salário possível, os maiores benefícios possíveis, mesmo que a empresa quebre. Ele não quer saber. Se você perguntar para um trabalhador comum quanto é que ele acha que deveria ganhar, ele diz, estou ganhando salário mínimo, mas eu acho que eu deveria ganhar 10 mil reais. Ele vai assinar para ser 10 mil reais. Ele não quer saber se isso vai quebrar a economia, se isso vai quebrar a empresa. Ele quer saber se ganha. E o patrão, do mesmo jeito, se não tiver lei trabalhista para defender o trabalhador, ele vai botar você para trabalhar 18 horas por dia, não quer nem saber. E aí o que é que precisa ver? O que o Taylor identificou, a conciliação de interesses. Daí a importância dos sindicatos, tanto o patronal quanto o sindicato de trabalhadores. Porque são os sindicatos que vão negociar entre eles. Se tiver que brigar, são eles que vão brigar. Em vez de desgastar a relação do patrão e do empregado, eles vão encontrar uma maneira de conciliar os interesses e tanto do patrão ser mais justo, mas também ainda continuar exigindo, e do trabalhador ter o seu salário digno, as suas horas de trabalho, né, dentro da sua capacidade física e mental, e mesmo assim ter garantidos e resguardados os direitos básicos do ser humano, mas trabalhando direito. Tudo isso junto. Aí eu tenho uma empresa que vai numa direção só, em vez de ficar um querendo ir para um lado, outro para o outro, né? Todos podem convergir na mesma direção se os interesses e conflitos forem conciliados. Hoje em dia, por exemplo, tem muitos cursos na área de gestão, estamos aqui numa disciplina de gestão aplicada, depois eu posso até falar para vocês, que falam sobre gestão de conflitos, né? Como gerenciar interesses diferentes, ideias diferentes, cargos diferentes, classes sociais diferentes, através da boa gestão de conflitos. Eu vou fazer a nossa pausa de 2 minutos. No retorno, a gente fala mais sobre a administração científica, Taylor e a gestão de conflitos. Até daqui a 2 minutos.